Então já está gravando. Então o tema é sobre por amor nas coisas pequenas. A gente vê que na pregação do São José Maria, o destaque, a santificação, através do pormenor, do detalhe, que tem espírito evangélico, tem a fundamentação nos detalhes, porque Jesus Cristo cuidava de todos os detalhes na vida familiar, na vida do trabalho, tanto assim que a vida da obra, ela se configura em torno dessa mensagem da santificação, das coisas correntes, ordinárias, pequenas de cada dia. A santidade não é uma espécie de Olimpíada, onde ali só competem pessoas, ou tenistas, né, que a gente vê esses top 10, os caras são fora de série, realmente ponto fora da curva, como dizem. E na verdade a santidade, ela está aberta a todos e nós podemos nos servir das realidades concretas de cada dia, pequenas de cada dia. E a santidade não está em fazer coisas mais difíceis. Essa é uma pequena descoberta, né? É bom sempre repetir, porque a gente, talvez até é necessário lembrar disso, que a santidade não é fazer coisas que doem mais, que custam mais, que são mais sacrificadas, ainda que tenha essa componente da identificação com o sacrifício do Senhor. A santidade está sobretudo não está em fazer coisas mais difíceis, mas fazer as mesmas coisas com mais amor, com a caridade, com a virtude da caridade. Portanto, um pequeno ato feito por amor tem uma dimensão muitíssimo grande, podemos dizer infinita, dependendo do amor, da caridade, do motivo sobrenatural, da adesão à vontade de Deus que temos numa coisa pequena. Em fechar uma porta, o Zé Walter falando de trocar as fraldas da criança, ou fazendo um pequeno relatório, ou realmente conduzindo alguma reunião. Enfim, pode ser uma reunião mais ou menos importante, mas não vai ficar na história. O Plutarco não... Quer dizer, nós não vamos ter um historiador que vai colocar as obras de fulano, as vidas paralelas de fulaninho de tal, ciclaninho de tal. Nós, com certeza, entre eu e vocês, talvez nós vamos permanecer nessa situação de um cidadão simples, que teve uma vida normal, corriqueira, não inventou nada, não tem um prêmio Nobel, tem sim prestígio profissional, é uma pessoa respeitada, tem uma família em que brota muito amor nas relações familiares, mas sim, somos assim, pessoas comuns, correntes, e nos santificamos através dessas coisas ordinárias. Então a mensagem de São José Maria vem a tocar a nossa alma, cada um de nós. Sim, a busca da santidade deve ser através das coisas pequenas de cada dia. Nós não podemos pensar, e aí estaria um grande erro, se nós pensássemos que temos que fazer coisas descomunais, coisas estapafúrdias, como se fosse Dom Quixote correndo atrás daqueles moinhos de vento, pensando que estava combatendo com exércitos multitudinários. Nós não temos que fazer esses combates dos exércitos multitudinários, mas basta a santificação através das coisas ordinárias, correntes, a santificação do dia a dia. E nisso estão as pequenas coisas, os pequenos detalhes. Em Caminho, São José Maria, vocês podem encontrar no livro Caminho, aqueles que estão se aproximando da obra assim recentemente, a gente costuma lembrar que existe um site chamado Escrivá Works, em que você tem acesso a todas essas obras de São José Maria, entre elas o livro Caminho. E no livro Caminho fala daquilo, viste como construíram aquele edifício alto, enorme, imponente, vistoso, à força de pequenas coisas, de pequenos detalhes. Aqueles sacos de cimento, aqueles tijolos, aqueles blocos, a argamassa colocada, as horas de trabalho de uma série de funcionários ou de empregados que estão trabalhando naquela obra. E a conclusão é que aquele edifício alto, imponente,
maravilhoso foi feito à força de pequenas coisas, com constância, com uma energia continuada. Não é um repente, não é uma explosão, não é uma energia que explode em um determinado momento, faz uma grande obra e se apaga e fica ali como um rojão que soltou aquele foguete e depois brilha e pronto, ponto final, acabou a força do sujeito. Conseguiu fazer aquilo, manifestou externamente um certo brilho, mas aquilo de nada serve, ou serve muito pouco. De que serve um edifício, o catavento dourado, brilhando no alto do edifício, girando, movimentando, que nem uma vedete, para um lado e para o outro, a força do vento? E será que constitui algo que dá fundamento, dá base para aquele edifício, o catavento dourado? Mas nada. O que dá consistência é exatamente o alicerce, aquilo que é sólido, aquilo que é profundo, edificar a nossa casa sobre rocha. Isso é muito evangélico. Então nós temos aí a ideia de que o valor das coisas pequenas se dá através da caridade, isto é, do amor a Deus e do amor ao próximo. Um pequeno ato feito por amor, quanto não vale. E aí é o ponto que nós temos que insistir, que não há coisas pequenas. Tudo é grande se nós colocamos amor nos detalhes. E aí cada um de nós pode pensar nos vários âmbitos. Nós vamos deixar para o final da palestra falar de 3 âmbitos. Ainda que pudéssemos falar de outros âmbitos, podemos tratar da concretização das coisas pequenas no plano de vida espiritual, por exemplo, nos detalhes num plano de vida espiritual. As coisas pequenas na vida familiar é como um laboratório de virtudes, da paciência, não? Da resiliência, do cuidado do pequeno, do saber viver a virtude da ordem, saber ter fé, esperança, caridade. Todas as virtudes podem ser postas em prática dentro desse ambiente. Veja que não é uma coisa teórica, não é uma coisa genérica, não é uma abstração filosófico-teológica que fica mais para ser contemplada num curso de teologia, e nós aqui temos que descer para uma realidade concreta, como Cristo fez. Cristo, sendo Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele quis trilhar essa busca do exercício constante e habitual das virtudes mais básicas, da coisa mais modesta, no dia a dia, como um trabalhador, como um membro de uma família pequena, numa cidadezinha muito pobre, sem recursos, e ainda como imigrantes que foram para o Egito. Imagina que em circunstâncias estariam vivendo no Egito, ainda que tivesse lá uma comunidade judaica no Egito, mas viveram como nômades. E assim passaram. Jesus passa 30 anos ou mais, mas se fala desses 30 anos da vida privada, ou então da vida oculta, daquela que não aparece sob o holofote. Jesus Cristo, tudo o que fez, diz o Evangelho, há quase que um resumo biográfico da vida de Cristo em 2 frases na Sagrada Escritura. Vocês já devem saber de cor. Bene omnia fecit. Tudo que fez bem feito. Nada que saiu da mão de Cristo foi meia boca, marretagem, coisa mal feita, vista grossa. Então, tudo que fez bem feito. Se nós somos professores, somos advogados, se somos músicos, sei lá, o que eu estou lembrando das pessoas aqui que estão assistindo, engenheiros, o que for, cada um de nós tem um trabalho composto de pequenos pacotes de tarefas muito rotineiras, porque na verdade um bom profissional, ele tem que ter disciplina da sua profissão. A disciplina da sua profissão é feita de um montão de detalhes, de responsabilidade, não? De verificações, de saber fazer relatórios, enfim, de entregar uns produtos
durante a sua prestação de serviço, seja professor, advogado, engenheiro, é uma tarefa esforçada, uma tarefa difícil, é uma tarefa onerosa. O trabalho também tem uma responsabilidade de caráter social, prestamos um serviço, nos insere na sociedade, nos ajuda a interagir com pessoas e nós podemos fazer bem ou fazer mal. E como um trabalho bem feito, bem acabado, até o último detalhe, tu te imagina, você pediu para um cara consertar na tua cozinha a parte hidráulica e o cara vem fazer o trabalho, no dia seguinte está tudo vazando de novo, né? Pingando do jeito que estava pingando antes. Então o trabalho mal feito, graça por toda parte, e nós temos uma tarefa quase que ingente, de cada um na sua atividade. Essa é a grande revolução, entre aspas, vamos falar que não uma revolução de armas, mas uma revolução de almas, não armas, mas almas, né? Que as almas saibam levar para frente essas pequenas tarefas de cada dia e como que o tecido social vai, pelo cuidado das pequenas coisas, vai sendo reconstituído. Todos aqueles defeitos devido ao pecado original, nós, por sermos filhos de Deus, com a ajuda da graça, podemos sim transformar desde dentro, a modo de fermento, essa sociedade. Qualquer trabalho, mesmo de São José Maria em Forja, mesmo o mais escondido, Forja número 49, pois quem quiser anota depois, pode refletir melhor. Qualquer trabalho, mesmo o mais escondido, mesmo o mais insignificante, oferecido ao Senhor, traz a força da vida de Deus. Toda vez que nós nos unimos ao sacrifício de Cristo, rezamos e pedimos ajuda a Ele, e cuidamos do detalhe, não colocamos a sujeira embaixo do tapete, mas vamos limpando, organizando as coisas, de tal maneira que o nosso trabalho pode-se dizer que foi bem feito em dois campos, simultaneamente, harmonicamente. O benefatere, o fazer bem, tanto tecnicamente, materialmente, cientificamente, de acordo com a função ou atividade nossa, de acordo com as competências técnicas, uma perfeição humana, ao mesmo tempo com uma perfeição sobrenatural, isto é, permeada pelo amor divino, fazendo por amor. Por isso, 1 hora de trabalho, 1 hora de estudo, para aqueles que são estudantes, seja qualquer área, mesmo a música, viu? Então pode-se fazer, se faz oração com a música, não é? Que dizem os grandes, fazer oração. É um fazer que vem de dentro do coração. É exatamente de dentro do coração da nossa alma que saem esses produtos externos, do fazer. Então, nós vamos procurar santificar as coisas pequenas de cada dia através do nosso trabalho, seja ele qual for, seja ele material ou simples, rotineiro, outro pode ser criativo, o outro pode ser intelectual, tanto faz, qualquer que seja o trabalho pode ser santificado e pode santificar outras pessoas, podemos ajudar muita gente. Jesus Cristo no Evangelho fica admiradíssimo, dilata o olhar de Cristo com aquela viúva que entrega aquelas 2 pequenas moedas no templo. Ela deu de tudo que tinha. Então essa é a ideia. Nós acabamos chamando a atenção de Cristo com o detalhe, o amor com que nós colocamos nas pequenas coisas. Essa vida oculta de Jesus em Nazaré, um trabalho simples, um trabalho muito esforçado, né, de manual. Ali nós vemos o Redentor já exercendo a sua função redentora desde o primeiro choro, desde o primeiro vagido, desde os primeiros momentos da sua vida, está levando para frente, está configurando aquilo que vai aperfeiçoar e levar a ponto extremo a sua morte cabal na cruz.
oferecendo-se a Deus em holocausto e morre por todos nós. Agora, o que acontece comigo, com você e com muitas pessoas, pela questão da vaidade, do orgulho, da soberba, há de fundo um desprezo, uma indiferença em relação às coisas pequenas. As pessoas querem a glória humana, querem as honras, querem estar no primeiro lugar. É como os mesmos fariseus, hoje, em outros formatos modificados, querem aparecer, colocar-se em evidência. E nós sabemos que saber lutar por fazer as coisas, que uma mão não saiba o que a outra faz, isso agrada a Deus. E assim deve ser, ao longo de toda a nossa vida, fazer os pequenos detalhes e se perfigere, e perfazendo cada uma das nossas etapas, e assim até o final da nossa vida. Então, uma pessoa que se deixasse levar por essa ideia de ações descomunais, enfim, aparentando, ostentando uma grandeza, estariam fora do caminho. Estaria do mesmo jeito que o Santo Agostinho fala do corres muito, mas corres fora do caminho. Buscar essa aparência vistosa, porém oca, vazia, vacuidade. Vaidade vem de vácuo, vazio, buraco, de nada serve esse vazio que se procura. É preciso buscar a essência, a substância das coisas, que está sobretudo na humildade, no serviço. E é exatamente Nossa Senhora, que foi perfeita em tudo, e que a Trindade olha para a sua serva e a escolhe para ser mãe do Redentor, olhando a humildade da sua serva, da sua escrava. Por que foi escolhida? Pela sua humildade. Então pensarmos nós que nós erramos o caminho, há um erro essencial, intrínseco, quase que metafísico, quando buscamos as coisas grandes e desprezamos as coisas pequenas. Erramos o caminho. Erraste o caminho se desprezas as coisas pequenas. Bom, se nós não nos vencemos, não nos mortificamos nas coisas pequenas, é porque não temos essa virtude da humildade e estamos buscando o elogio, o aplauso como fator de motivação para fazer as nossas obras. Nós temos que agir por amor a Deus e procurar servir. Não seguir o exemplo do Messi. Não veio para ser servido, mas para servir. Aí fica uma pergunta. Será, não aconteceria que se a gente fica fazendo só as coisas pequenas, não nos tornamos pessoas mesquinhas, pecuinhas? Então poderia ocorrer isso, e de fato ocorre. E por quê? Porque essa pessoa que enveredou, digamos, pelo perfeccionismo, o cuidado do pequeno, do detalhe, da ordem, quase como maniático da ordem, da precisão, né? Da falta, da rigidez no modo de agir, essa pessoa tem um estereótipo de virtude, mas não é verdadeira virtude, porque toda virtude, para que ou seja virtude, tem que ter no seu núcleo a primeira e principal, que é a virtude da caridade, que é fazer as coisas por amor a Deus. E fazer as coisas com humildade, e não simplesmente por um espírito narciso, em que a pessoa se olha no espelho da sua perfeição e começa a se contemplar a si próprio, uma busca de si próprio através das coisas que faz. Portanto, essas pessoas que são perfeccionistas, ainda que sigam um caminho de São José Maria empinadíssimo, onde tem muitos esforços, muito difícil de caminhar e tem muitos espinhos, essas pessoas, mesmo fazendo todo esse esforço, não se santificam, se afastam de Deus, porque cevam
porque alimentam a sua soberba, por se achar melhor do que os outros, por se achar perfeitos diante de si próprios e não descobrindo que não somos nada. O Evangelho é bastante claro. Cristo quer repetir para os apóstolos quando diz para eles: olha, servos inúteis somos servos inúteis. O que tínhamos que fazer, fizemos. Esse reconhecimento da nulidade é importante. Então, o cuidado das pequenas coisas não pode estar dissociado do amor a Deus e fazer essas pequenas atividades pensando no próximo. O espírito de serviço, com verdadeiro amor, que é amor a Deus e amor ao próximo por Deus. E qual é o segredo para poder transformar a figura lendária do Rei Midas? Ela, na origem, ela transmite o desastre, não é? Do Rei Midas, porque ele queria ter esse dom de tudo que tocasse se transformava em ouro. No caso do mito, transformou, mas já transformava tudo, inclusive os alimentos e tal. Então, a vida mostra a desgraça que é a avareza, quando aquela pessoa, de tudo que vê, só vê números, dinheiro, posse, pegar as coisas e ter para si, guardá-las, entesourar esses tesouros na terra. É uma pessoa que transforma tudo em ouro e depois morre com ele, porque não há mais amor na sua vida. Mas usando só o aspecto da figura externa de Midas, no sentido contrário, uma pessoa que põe amor nas pequenas coisas, que faz, mesmo uma pessoa que está... Eu pus na figura da divulgação aqui do nosso flyer aí, não é? Eu pedi lá para a inteligência artificial do celular, a Meta, me faz aí uma capa bonita aqui mas que foi assim um pai brincando, consertando um objeto, um brinquedinho com o seu filho. Então tá lá um cientista, ou sei lá o que é, um cara que parece que tem uma cara de um cara inteligentíssimo, tá lá debruçado por um carrinho mequetrefe, com uma chave de fenda, tá o filho todo animado, pois ele está cuidando daquele momento super especial. Essa era a ideia, né? Não sei se serviu para alguma coisa, mas a ideia era que, mesmo nessas coisas que nós pensamos assim, que não vai servir para nada, né? Talvez tenha sido a melhor momento vivencial com um filho que fica marcado por toda a vida, porque o papai gastou 2 horas para consertar o meu carrinho. Ali deve ser um carrinho tipo aqueles de combate, de que a gente faz brincadeira com os robozinhos e tal. Mas foi lá e enfrentou a parada. Então aí tá esse amor, o carinho, a caridade, que transforma, como o Rei Midas, entre aspas, né? Aproveitando o que dá aproveitado o Rei Midas, transformou em ouro, em algo grande, algo que não tem transcendência nenhuma. Portanto, a virtude chave é a virtude da fé, acreditar de que nós fazendo as coisas por amor, com cuidado, você está trocando a fralda da criança com cuidado, com carinho, com amor. Então, nesses detalhes vai estar a santidade. A fé tem o poder pedir a Deus: meu Deus, aumenta a minha fé, como aquele pai. Minha garganta está mal. Aquele pai que estava lá com os apóstolos, pelo jeito foi a coisa bastante incômoda, né? Cristo já tinha acabado de estar lá no Monte Tabor, teve aquela manifestação de Moisés, Elias, os apóstolos deram um fora lá monumental, estão descendo, encontra o seguinte espetáculo na base do Monte Tabor: os discípulos tentando tirar um demônio que estava no filho de um senhor lá,
E o Senhor chega para Cristo e diz, mas os teus discípulos não estão conseguindo fazer nada. E fez, que raça é essa daí, né? Então faz aquele milagre, porque esse milagre precisava do quê? De fé, precisava de oração. Então a fé é fundamental para transformar essas realidades, como o rei Midas transformava no mito, transformava as coisas em ouro. Um pequeno ato feito por amor, põe assim, eu vou fazer isso por Deus, com essa intenção. E isso tudo vai nos ajudar a crescer espiritualmente e dar muitos frutos. Essa pequenez de menino, de criança, tudo que se faz, diz o ponto de caminho, 429, tudo que se faz por amor, e aqui podemos tirar esse princípio orientador, adquire formosura e engrandece. Então, a fé, que é visão sobrenatural, é viver como filhos de Deus, nos ajuda a dilatar essa pupila. Dizem que uma pessoa que está amando, que ama, fica até mais bonita porque as pupilas se dilatam, a aparência fica melhor. Então, aquilo que uma pessoa apaixonada transforma essas realidades que estão por perto. Então, não há possibilidade de fracasso. E desta persuasão, diz São José Maria, nasce o santo complexo de superioridade para enfrentarmos as tarefas com espírito de vencedores, porque Deus nos concede a sua fortaleza. Encarar o difícil, o incômodo, o inoportuno, com essa fé, vendo que Deus está por detrás dessas situações que talvez nos incomodem. Agora, fica uma pergunta aqui, um ponto que ultimamente me chamou muita atenção, revendo o suco. Talvez para você também vai servir para dar um impulso. É um ponto incisivo. E eu coloquei aqui o desafio no ponto 611 de suco. Quer dizer, como seguir essa orientação de São José Maria? Vou repetir com calma. Se não é para construir uma obra muito grande, muito de Deus, a santidade, não vale a pena entregar-se. Ele nos diz no fundo o seguinte, queremos muitas coisas, estamos procurando uma glória humana, estamos procurando, talvez, corremos muito, mas a santidade está muito longe, porque nós não objetivamos o amor de Deus, a busca da santidade. Então ele diz que essa grande meta, que é uma obra muito grande, é a obra da santidade, que no fundo se faz através do pequeno detalhe de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Esse ponto que é cardeal no livro Caminho, queres de verdade ser santo? Veja-se, isso aí é bom a gente decorar. Decorar é ter no coração. Decorar, de pôr no coração, meter dentro da alma. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento, faz o que deves, está no que fazes. Então todos nós podemos colocar esses pequenos sacrifícios, pequenos esforços continuados, como aquela imagem muito bonita que usa São José Maria, daqueles antigos meios para tirar água de um poço e irrigar a horta, que é o borrico de nora. A nora vem a ser aquele sistema de eixo vertical para tirar a água, através de uma hélice, tirar a água do poço. Essa paciência, uma volta e outra, do borrico,
que não está enxergando absolutamente nada do que está ocorrendo, é exatamente essas voltas que parecem rotineiras, sem sentido, que vão dar força, que vão dar o verdor, que vão dar essa configuração do jardim. Então, da mesma forma, as voltas que nós damos no trabalho familiar, no trabalho profissional, no estudo, tudo isso, se fazemos por amor, vai ser fonte de santidade. A santidade é conquistada nas pequenas vitórias diárias, pequenas. Na disposição de São José Maria de aceitar com amor, por amor, as contrariedades que se apresentam e de amar a cruz. Há muitos detalhes na vida de São José Maria, fundador da obra, devido às coisas pequenas. Vamos pegar uma ou outra. Uma vez, uma pessoa um pouco assim, atrapalhada, está andando rápido por um corredor e fecha uma porta, fazendo um barulho, e a porta não fecha direito, bate e não fecha. Depois, com muito carinho, para ajudar aquela pessoa a viver a presença de Deus ao longo do dia, mostrava assim, o cuidado para abrir e fechar uma porta pode representar um ato de presença de Deus, abrir a porta, depois encostá-la, sem fazer barulho, porque se todo mundo que passa por aquele lugar bate aquela porta, então torna a vida incômoda para os outros. Então, por detrás de um detalhe feito por amor, abrir bem a porta, fechá-la com calma, dizer uma jaculatória, uma frase de amor, aquilo engrandece uma pequena ação, mas nos ajuda a viver a caridade e torna a vida em comum de convivência, essas virtudes da convivência, enriquece a vida de conjunto, de uma vida familiar, enfim. Então, há muitos detalhes de acabar as coisas, entregar no prazo, ir até o último detalhe. Então, sugiro pegar os pontos de caminho sobre as coisas pequenas, que é um capítulo grande, e pode nos ajudar a concretizar na vida familiar, no plano de vida espiritual e também no trabalho profissional, esses pequenos detalhes que sim demonstram o que vai dentro do nosso coração. Do plano de vida, nós podemos ter horário, por exemplo, o pequeno detalhe do horário, o pequeno detalhe da pontualidade, o pequeno detalhe da atenção, o pequeno detalhe de formular um pequeno propósito, uma ideia da nossa oração mental, um tempo de leitura do Evangelho e que nós procuramos entrar naquela cena, e assim vai. Pode-se pegar detalhe por detalhe do plano de vida espiritual. Depois, no campo da vida familiar, o serviço que passa em oculto, uma tarefa incômoda, demorada, que nós fazemos com boa cara, com alegria, que ninguém percebe, e lavamos aqueles pratos, cuidamos daquele detalhe. Às vezes tem um detalhe que é realmente incômodo mesmo para as mulheres em casa, é pegar aquele banheiro. Nossa, que coisa horrorosa. Então nós temos que limpar, deixar as coisas muito bem limpas, cuidadas, de tal maneira que a gente saiba viver. Eu não vou entrar em detalhes, mas nós todos, o cuidado das coisas pequenas exige da nossa parte de fazer aquele trabalho desagradável. Tem um caso que ocorreu com um primeiro membro da obra, muito jovem, um estudante universitário, que era filho de uma família rica, na Espanha, em Madrid. E esse rapaz, São José Maria tinha convidado ele, antes de pedir admissão na obra, para que ele fosse acompanhar nas visitas aos doentes no Hospital Geral de Madrid, onde naquela época tinham tuberculosos, que não tinha cura. E num determinado momento, que o nosso pai estava cuidando de um detalhe ou outro daquele doente, pediu para ele limpar aqueles vasos
mais de uso, vamos dizer assim, desagradável, na época era o que havia e não havia muitos cuidados, né? Hoje em dia nós temos luvas de todo tipo, né? O fato que quando ele passou, falou assim, olha, dá uma limpada nisso daqui, lá no banheiro, o rapaz pôs tal cara que ele falou, acho que não vai aguentar, vai desmaiar no caminho aí. E ele rapidinho resolveu lá o que ele tinha que fazer com aquele doente e foi atrás do fulano para ver o que estava acontecendo, né? Porque não estava muito bem. Encontrou o cidadão que nem percebeu, ele entrou no banheiro e estava lá no banheiro fazendo o trabalho naquele vaso, dizendo, meu Deus, que eu ponha boa cara. E São José Maria não conta essa história lá em Caminho. Quando fizeres esses trabalhos que desagradam, diga a Deus no seu coração, meu Deus, né, que eu ponha boa cara. Então saber pôr boa cara, tá aí. É um detalhe heróico, não é verdade? Ninguém percebe. Mas nós podemos, mesmo nessa situação lá de limpar um banheiro, de cuidar de alguma coisa um pouco mais desagradável, vamos pegar nós, pôr a mão na massa, não é? Não deixar para os outros. Muito bem. Há um monte de detalhes, não precisamos entrar, depois cada um pode pensar na própria oração. E ter as pequenas coisas no trabalho profissional, o acabamento, a última pedra, a seriedade humana e sobrenatural. Enfim, não marretar. Então todos nós podemos ter uma atuação exemplar, prestígio profissional na atividade, e isso vai ser uma maneira de aproximar almas de Deus. E resumindo, assim a gente já termina para o nosso bate-papo, que essa mensagem da santificação através das coisas pequenas é acessível a todos nós. Não digo que não seja difícil, mas é acessível. Nós não precisamos ser um artífice excepcional. Basta que nós cuidemos das coisas diárias, das pequenas coisas de cada dia, fazê-las por amor. Então vamos procurar concretizar isso e pode ser uma ajuda muito grande no cumprimento do nosso plano de vida feito com amor, na vida familiar com espírito de serviço e na vida do trabalho da mesma forma, com espírito de serviço e com desejo de contribuir com esse ambiente que às vezes está um pouco frio ou está em conflito, e nós podemos ser quase que esse catalisador da boa vontade de todas as pessoas naquele ambiente. Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui. Isaac, conta alguma coisa pra gente, então. Uma observação, faça algum comentário. Aí, ó. É, é sempre bom ouvir assim, essas palestras, né? Que dá mesmo que seja coisas repetidas, né? Sempre tem uma visão nova, né? Claro. Da situação, né? A gente fala